Olá, sejam bem-vindos, né? Diante de toda essa situação que o nosso país está vivendo com o coronavírus, né? Estamos aí de quarentena, né? Diante de muitas incertezas, mas nós temos uma certeza que Deus está cuidando de tudo, né? Está cuidando de nós. E eu tive uma ideia, né, nesse período já que nós estamos com o tempo, literalmente com o tempo, de estarmos estudando um pouquinho, aprendendo, né, um pouco mais para estarmos aplicando no Ministério Infantil. E uma das datas que está para chegar, né, é a Páscoa, né? É um momento muito importante para a gente trabalhar com as nossas crianças, né? Ao longo da semana, eu consegui acompanhar um pouco, ver algumas coisas, né, nas redes sociais. E uma das coisas que me deixou muito triste foi ver, né, que muitas professoras, muitas ministras, né, de criança, assim, falaram, não vamos nem programar, já desisti, tinha pensado fazer, mas não vamos fazer mais, né. Eu sei que o que o país está passando é muito grave, né. Eu que também trabalho na área da saúde, tive uns dias bem intensos. Eu sei o outro lado, né, da moeda, eu sei o que realmente esse vírus causa, eu sei, né, do porquê de todas essas medidas, eu sei que nós temos uma batalha muito grande à frente, mas eu acho que isso não pode nos paralisar, não pode nos parar em hipótese nenhuma, né? Mesmo se for necessário estender, né, um período maior de quarentena ou até mesmo um confinamento, a gente precisa, né, criar outras possibilidades. Nós não podemos deixar de ministrar na vida das nossas crianças, né, daquelas crianças que Deus colocar para a gente estar ministrando. E por tudo que o país está vivendo, eu acho que se torna mais necessário ainda, né? E a quarentena, pelos cálculos aí dos nossos governos, vai até mais ou menos dia 5 de abril. E nós cremos, né, que realmente logo isso a gente possa voltar, né, à nossa rotina. Sei que é uma situação complicada, eu sei que pro lado da medicina isso não ocorrerá de repente, né? Mas isso não pode nos paralisar. Eu acho que nós temos que continuar as nossas programações, nós temos que planejar, talvez nem que seja um culto online, né? Ou mesmo que não ocorra nem online nem fisicamente, mas o nosso conhecimento, a gente não pode, né, deixar que esse vírus leve, a gente não pode deixar de aprender. Então, como nós não podemos estar tendo um contato físico, eu tive essa ideia de então a gente preparar um conteúdo ao longo desses dias, que a gente estivesse preparando um material para Páscoa, né? E sendo que muitos conhecimentos que vão ser ensinados aqui, você pode estar aplicando não só na Páscoa, né? Você pode estar reutilizando eles para uma outra data comemorativa, ou até mesmo no seu ministério, como uma professora da escola dominical, ou professora do Ministério Infantil, ou de evangelismo, né? Então, eu planejei da gente estar aprendendo um pouco, né? Hoje eu vou só dar uma introdução do porquê que as datas comemorativas se tornam tão importantes para nós. Por que nós frisamos tantos nessas datas, por que nós fazemos tanto um planejamento e por que a necessidade de fazer um planejamento, né? Ao longo dos que os dias forem avançando, a gente também vai trabalhar, eu vou ensinar para vocês quais os versículos específicos que vocês podem estar usando para Páscoa, como fazer o visual desses versículos, os cânticos, vou também trabalhar uma lição bíblica que você possa estar, né, ensinando para os seus alunos, uma lembrancinha, que também você vai poder confeccionar ela. Eu vou disponibilizar todos os moldes, todas as técnicas que eu sei, eu também vou estar ensinando, né? Como a gente trabalha aqui na Artes da Val, tem muita coisa que a gente não sei tudo, mas muita coisa a gente sabe e eu quero transmitir esse conhecimento para vocês, né? E estar ensinando. Então,
Hoje, para ser bem breve, né, era só mesmo uma introdução. E eu quero, no primeiro ponto, ver isso com vocês. Muitos professores, muitas acham que não há necessidade de fazer as datas comemorativas, né? Muitos se perguntam do porquê, né? E as datas comemorativas, elas são uma importante data para a gente trabalhar e nós devemos usar dessas datas comemorativas para que possamos trabalhar na vida dos nossos pequenos, das nossas crianças, de uma forma bíblica, estratégica, criativa com eles, né? O mundo, a gente perde muito para o mundo, porque o mundo ensina da forma errada. E nós achamos que porque o mundo está comemorando de uma forma errada, nós não devemos ensinar as nossas crianças da forma correta, como a Bíblia manda, né? E nós vemos durante todas as passagens bíblicas que existiam muitas festas. O povo de Deus é um povo festeiro. Eles se comemoram, entendeu, as coisas. O que nós não podemos fazer é ensinar e comemorar de uma forma errada. E as datas comemorativas, elas servem muito de evangelismo. É uma grande oportunidade que a gente tem para entrar na vida das crianças e na vida daquela família ali representada por aquela criança, usando uma data comemorativa. Seja ela Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, tudo. Deve-se comemorar a festa junina? É como eu estou falando. Nós vamos ensinar dentro da Bíblia o que é o correto. Não o que a gente deve comemorar como o mundo ensina. Então, nós vemos aí que se a gente pegar e fazer uma listagem de todas as datas comemorativas, só pelas datas comemorativas a gente pode trabalhar muita coisa na vida das crianças. A gente pode ministrar de muita forma diferente, né? E sempre de forma estratégica e criativa, que é isso que a gente vai aprender hoje. Como a gente fazer de uma forma bíblica, estratégia e bem criativa para chamar a atenção das crianças, né? E uma outra coisa que a gente vai estar vendo, outra coisa que nós vamos estar vendo é o que eu preciso, o que é necessário então para que eu esteja trabalhando uma data comemorativa no Ministério com Criança, né? Primeira coisa que nós precisamos, oração. Nós estamos aí a poucos dias da Páscoa. Mas você já orou por esse trabalho? Você já pediu a orientação de Deus? O que Deus quer que você ministre na vida dessas crianças, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar por aquela data que a gente está planejando trabalhar. Segunda coisa, criatividade. Muita gente fala comigo, eu não sou criativa. Umas são mais, outras são menos. Mas não existe aquela que não tem criatividade, não existe zero criatividade, tá? E a internet hoje, gente, nos fornece muito criatividade, né? Com poucos minutos que você entrar na internet, pesquisar alguma coisa sobre Páscoa, ele te dá um leque de ideias que você pode executar, né? E dali você vai vendo aquilo que é mais atrativo, aquilo que está dentro das suas condições, aquilo que você consegue fazer, né? O que você vai trabalhando a sua criatividade e você vai criando a sua própria criatividade, seu próprio material. A outra coisa que nós precisamos é traçar um objetivo e uma meta para ser alcançada. Nada nessa vida sem objetivo e sem meta a gente não alcança, né? Se torna frustrante. Muitas das vezes, uma data comemorativa, talvez você já tenha sofrido alguma experiência negativa, né? E por isso você tem uma relutância, acha que não se deve fazer ou você não se envolve. Porque talvez aquela data não foi traçado um objetivo e uma meta para percorrer. Então, é o momento de você parar e pensar qual o objetivo que você tem em ministrar na vida das crianças uma programação da Páscoa. Pode ser. Vou dar alguns exemplos, tá?
ensinar o verdadeiro significado da Páscoa. Eu acho que esse é o principal. Na Páscoa tá todo mundo envolvido achando que é chocolate, que é ovo, né? O comércio fatura muito nisso, né? Então, e para as crianças, as primeiras coisas que eles pensam é isso, né? É o ovo de chocolate. Então, um objetivo pode ser esse, assim como inúmeros outros a gente tem. E qual é a meta que você quer chegar? A meta que eu quero chegar é que as crianças no quais eu ministrar na Páscoa, é que eles entendam o verdadeiro significado da Páscoa. Quando você tem o objetivo e a meta, fica mais claro para você trabalhar. Você já sabe qual é o seu objetivo e aonde que você quer chegar. Então você vai trabalhar firme naquele caminho, é como se você tivesse já uma rota. Sabe quando a gente vai viajar para algum lugar ou passear assim, que a gente não tem noção, não conhece o local, que a gente pega o mapa e vê aonde a gente vai estar, aonde que a gente quer ir, e ali você traça o caminho? Então, o objetivo e a meta faz isso, ele te dá o caminho a você percorrer. Se torna até mais prazeroso e prático para você fazer o planejamento daquela data comemorativa. E aí a gente entra então com o planejamento. O porquê, o para quê, como que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo. Já que eu já tenho o objetivo, já tenho a meta, agora eu vou começar a traçar os meus passos, né? Para eu percorrer esse trajeto e chegar até a minha meta alcançada. E tudo isso é o que nós vamos ver. Fique tranquilo que é tudo isso que a gente vai ver ao longo desses dias, tá bom? E você vai começar também a elaborar umas estratégias para que você esteja alcançando esse objetivo. E vem a parte da organização. Né? A gente precisa organizar. É como eu falei no início, a gente vai aprender a fazer os corinhos, os versículos, os visuais. Então você precisa ter isso tudo anotado para você organizar, para que você então tenha a ação, que é executar esse trabalho. E uma coisa muito importante, precisamos de uma equipe. Uma andorinha só não faz verão, nem que seja uma equipe de 2, mas você precisa de alguém, né? Nesse trajeto, nesse percurso que nós vamos ter para percorrer, tá? E outra coisa é a união, né? Principalmente agora. Eu acho que a palavra que mais descreve esse momento é a união, né? Como precisamos estar unidos nesse momento que tudo se torna mais difícil para se trabalhar, né? E no final a gente vai ter o quê? O retorno. E qual vai ser o nosso retorno? Aquele objetivo que nós alcançamos, quando a gente traçou lá os nossos objetivos e as nossas metas. E outra coisa, o ministério com criança, ele não pode ser de maneira nenhuma ser diferente, né, com relação à organização e o planejamento, né? É o mesmo que eu estar planejando, por exemplo, um casamento, uma festa infantil, né? Ninguém fala assim, eu vou casar e vai lá, aparece e tudo aconteceu, né? Você tem um planejamento, você tem uma organização para que aquilo ocorra, né? Então, tem muitas coisas que, por exemplo, se você for fazer um casamento, que você vê, é cores, é vestido, é convite, é lembrancinha, é padrinhos, é daminha, muita coisa. O mesmo ocorre no Ministério Infantil, né? Muitas das vezes a gente não dá essa importância. A gente acha, é só Páscoa, é só contar a história da Páscoa e pronto, amém, orar, né? Não é só assim. Não é porque é criança que elas desmerecem. Elas merecem. Lembra que lá no início eu falei que a gente tinha que trabalhar de uma forma criativa? Claro que tudo isso, gente, todo esse planejamento, ele tem que ser elaborado dentro das nossas necessidades e principalmente da nossa realidade, né? Muitas das vezes, claro, que como a gente queria, né, ter todos os recursos necessários para fazer o evento para as nossas crianças. Mas essa semana eu quero mostrar para vocês justamente isso, que com pouco, com muito pouco, com aquilo que muitas vezes você tem dentro de casa, né,
você consegue preparar um bom material para você estar ministrando na vida das crianças, né? Então, eu mesmo queria que o ministério da minha igreja fosse, sabe, maravilhoso. Mas nós temos as nossas dificuldades e eu sei da realidade da minha igreja. Mas nem por isso nós temos que deixar de trabalhar e de ministrar. Nós temos que usar as ferramentas que nós temos para que aquilo ocorra, né? Em resumo, isso tudo eu posso dizer que planejar é sempre ter um objetivo e pensar em umas formas, estratégias que a gente consegue alcançar aquele objetivo com o que a gente tem, tá? Outra coisa. Talvez você agora fique se perguntando, né? Mas como que eu vou preparar, né, a Páscoa? Não só a Páscoa, né? É como eu disse desde o início, tudo isso que nós vamos ver agora a partir desses dias, você vai poder reaplicar ele em outras datas. Só vai mudar, né, os temas. Um primeiro ponto que você tem 4 princípios que você tem que ter em mente quando você for preparar uma programação para uma data, tá, comemorativa. O primeiro que você tem que pensar é o seguinte: por que vamos usar essa data? A Páscoa. Por que nós vamos usar essa data? Eu falei lá desde o início que, para mim, um objetivo mais importante que eu vejo que tem que se ter é trazer clareza à mente das crianças o verdadeiro significado da Páscoa. Aí, vamos supor que fosse o Dia das Mães. Aí você vai fazer a mesma pergunta para você. Por que vamos usar essa data? Com base na sua resposta, você já vai ter o objetivo e a meta para ser alcançada com aquela programação daquela data comemorativa específica que você está planejando. Depois você vai pensar em outro princípio. Qual história bíblica ou a mensagem bíblica que eu vou ensinar às crianças? Aqui, essa semana, eu vou dar para vocês uma sugestão de no qual eu vou ensinar a preparar os materiais, os visuais, vou disponibilizar os moldes, vou ensinar como corta, monta, pinta, enfim, tudo. Mas se você já começar desde já a pesquisar, ou até mesmo você já viu, existem inúmeras opções. E a própria Bíblia nos dá opções, tá? Então, mesmo se não fosse a Páscoa, fosse uma outra data que você fosse programar, a sua segunda pergunta que você tem que se fazer é essa: qual a história ou qual a mensagem bíblica que eu vou ensinar para as minhas crianças? A terceira pergunta que você vai se fazer é quais os recursos que podemos usar para que as crianças guardem sua mente no seu coração. É o que eu falei. A gente tem que se adaptar à nossa realidade e às nossas necessidades. Então, nesse momento, você vai traçar, né? O que eu tenho? Eu tenho algum recurso pronto? Eu tenho algum recurso que eu possa pegar emprestado? Lá no Ministério Infantil da minha igreja, no armário, nas caixas, enfim, tem algum material que eu possa usar? Eu tenho uma cartolina, eu tenho um chamex, eu tenho um resto de um giz de cera do meu menino, eu tenho... Alguma coisa você tem. Você vai começar a separar o que você tem. Eu não tenho nada aqui em casa, mas eu tenho uma quantia assim que eu posso investir. Muitas das vezes a gente acha que recurso é só aquilo que a gente tem já físico dentro de casa ou fácil acesso, né? Mas existem muitas coisas no mercado já pronta. E não se engane, tem muitas coisas baratas que você consegue. Logo que eu iniciei o meu Ministério Infantil, eu amava uma loja de R$1,99. Amo até hoje. Quantas coisas, gente, eu já comprei pro Ministério Infantil para mim trabalhar com criança em loja de R$1,99, tá? Pois, se a gente tiver oportunidade nesse período aí, eu posso até depois, em um outro momento, gravar uma outra aula mostrando isso para vocês, tá bom? O quarto, queremos que as crianças façam apresentação para agradar as pessoas ou que cresçam espiritualmente para agradar a Deus. Esse ponto é mais para aquelas
igrejas que costumam fazer a apresentação das crianças no templo, né? Junto com os pais, com todo mundo, né? Tem algumas igrejas que só faz a programação mesmo na salinha, né? Sala de aula, como muitos conhecem por salinha. E nada impede, gente, mesmo se as crianças não forem apresentar no templo, junto dos adultos, que se ensaie, que se faça uma apresentação na própria salinha com as crianças, não, tá? Na parte de recapitulação de uma lição que você conta, existe um método que ele é muito bom e que frisa muito bem para as crianças, que é a dramatização, a apresentação, né? Então, vocês podem colocar, na minha igreja não vai ter apresentação no templo, mas então vocês podem, de repente, ensaiar uma música para que as crianças apresentem na salinha mesmo. Ou ensaiar um teatro, tá? Mas sempre você tem que ter isso em mente. Elas estão fazendo isso para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Visto, então, esses 4 princípios, né? Eu quis só dar uma pincelada bem rápida, só de introdução mesmo, né? Nas próximas aulas a gente vai ver especificamente cada ponto. Eu queria deixar já um desafio para vocês. Que vocês elaborassem, tá? Esses 4 princípios. Para que juntas a gente possa, então, estar fazendo um planejamento. Porque assim também vocês vão começar a praticar. E vocês vão ver o quão prazeroso é usar as datas comemorativas e planejar algo para as crianças. Quando se fala em datas comemorativas, a primeira coisa que muitos pensam, uma lembrancinha. Não é isso. A lembrancinha é o último item da caixinha. O último. Se der, deu. Se não der, não faz a menor diferença. O que vale mesmo uma data comemorativa é o conteúdo, né? É o que as suas crianças vão apresentar, vão aprender, né? A meta, é o objetivo e a meta, é onde se você conseguiu alcançar, se você está tendo um retorno, né? De tudo aquilo que você planejou ministrar na vida daquelas crianças, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá? Lá no grupo do WhatsApp eu vou colocar para vocês todo esse script direitinho da aula do que nós aprendemos. Mas eu queria muito que você fizesse esse desafio. E que se fosse possível que me enviasse, eu gostaria muito, tá? Me enviasse, que eu ajudasse vocês. Tá com dúvida, tá com ideias, compartilhe, tá? Que possamos ter uns dias prazerosos aí para frente, aprendendo mais, né, de estar ministrando na vida das crianças. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Um grande beijo.